A paz do Senhor Jesus, que Ele esteja com você e sua família. E não se esqueça que Jesus te ama. Antes de mergulharmos nessa história incrível, convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e compartilhar com um amigo para que todos juntos venham ver o poder, a majestade do nosso Deus Todo-Poderoso. Imagine um homem simples que havia fugido do Egito anos atrás, voltando para desafiar o governante mais poderoso do mundo, e cresceu ao seu lado, e juntos se tornaram irmãos. Mas Moisés não estava sozinho. Ele carregava a autoridade do Deus Todo-Poderoso. Mas como essa história começou? O que Moisés disse a Faraó antes das pragas começarem? Prepare-se para uma jornada épica, desafiadora e impressionante, que mudou o destino de um povo inteiro. Antes de as 10 pragas devastarem o Egito, Moisés recebeu um chamado divino. Ele estava no deserto, vivendo como pastor, quando Deus apareceu a ele na sarça ardente. Êxodo 3:2, e ordenou que libertasse o povo de Israel. Moisés relutou, alegando que não era eloquente e que ninguém acreditaria nele. Mas Deus lhe deu sinais milagrosos e enviou seu irmão Arão para ajudá-lo. Com coragem renovada, Moisés retorna ao Egito e vai diretamente ao palácio de Faraó. Ele se apresenta e declara a ordem de Deus. Assim diz o Senhor: deixe ir o meu povo para que me sirva no deserto. Êxodo 5:1. Faraó, arrogante, responde com desprezo: quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor, nem deixarei Israel partir. Êxodo 5:2. Em vez de ceder, Faraó torna a escravidão dos hebreus ainda pior, forçando-os a trabalhar sem receber a palha para fabricar tijolos. Em Êxodo 5:6-9 diz: portanto deu ordem Faraó, naquele mesmo dia, aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo, para fazer tijolos como fizestes ontem e anteontem. Vão eles mesmos e colham palha para si, e lhes imporei a conta dos tijolos que fizeram ontem e anteontem. Nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos. Por isso, clamam dizendo: vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele, e não confiem em palavras de mentira. O povo se desespera e começa a reclamar com Moisés, mas Deus reafirma que libertará Israel com mão poderosa. Então começa o grande confronto. Moisés e Arão voltam ao palácio, e para provar que falavam em nome de Deus, Arão joga seu cajado no chão, e ele se transforma em uma serpente. Em Êxodo 7:10 diz: então Moisés e Arão entraram a Faraó, e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou a Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. Mas os magos de Faraó fazem o mesmo truque com seus encantamentos. No entanto, a serpente de Arão devora as outras, mostrando que o poder de Deus é superior. Mesmo assim, Faraó continua resistente. Então Deus começa a enviar as 10 pragas que abalaram o Egito, aonde acarretou na ira de Deus contra Faraó. Primeira praga: as águas se transformam em sangue. Em Êxodo 7:20-21, Moisés toca o rio Nilo com seu cajado, e toda a água do Egito se transforma em sangue. Os peixes morrem e o cheiro podre toma conta do Egito. O Nilo, adorado como um deus, agora se torna um símbolo de morte. Mas Faraó endurece seu coração e não libera o povo. A segunda praga: a invasão de rãs, Êxodo 8:6. Milhões de rãs saem do rio e invadem casas, camas e comida. A deusa Heket, que tinha a forma de rã, é ridicularizada. Faraó até pede a Moisés que ore para acabar com a praga, mas depois volta atrás e não libera os hebreus. Terceira praga: piolhos por toda parte. Êxodo 8:16-17. O pó da terra se transforma em piolhos, cobrindo humanos e animais. Nem os magos do Egito conseguem replicar essa praga e admitem: isso é o dedo de Deus. Êxodo 8:19. Então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouvia, como o Senhor tinha dito. Mas Faraó continua inflexível. Quarta praga: nuvens de moscas. Êxodo 8:24. Moscas agressivas infestam o Egito, espalhando doenças.
Mas um detalhe impressionante: em Gósen, onde viviam os israelitas, não havia nenhuma mosca. Deus começa a fazer distinção entre seu povo e os egípcios. Faraó tenta negociar. Podem sacrificar a Deus, mas sem sair do Egito. Moisés recusa, e a praga continua até que Faraó finge ceder. Mas quando as moscas se vão, ele volta a endurecer o coração. Quinta praga, a peste nos animais, Êxodo 9:6. O gado egípcio começa a morrer em massa, enquanto os rebanhos dos hebreus permanecem ilesos. Era um golpe direto contra os deuses que protegiam os animais, como Apis e Hathor. Mesmo vendo o prejuízo, Faraó segue implacável. Sexta praga, úlceras e feridas dolorosas. Êxodo 9, 10, 11. Moisés joga cinzas ao ar e feridas inflamadas aparecem em todos os egípcios. Os magos de Faraó, antes poderosos, agora sofrem como qualquer outro. Mesmo assim, Faraó resiste. Sétima praga, a chuva de granizo e fogo. Êxodo 9, 23, 24. Uma tempestade aterrorizante cai sobre o Egito. Granizo destrói plantações, árvores e casas. Alguns egípcios, já temendo a Deus, protegem seus servos e gado. Mas Faraó endurece mais uma vez. Oitava praga, a invasão de gafanhotos. Êxodo 10, 13 e 15. Um enxame de gafanhotos cobre o céu e devora tudo que restou após o granizo. O Egito está à beira do colapso. Faraó se arrepende temporariamente, mas logo volta atrás. Nona praga, a escuridão total. Êxodo 10, 21, 22. Por 3 dias, trevas densas cobrem o Egito. Nenhuma luz é vista. Os egípcios adoravam o deus Ra, o sol, mas agora ele estava impotente. Somente as casas dos hebreus tinham luz. Agora Faraó está furioso. Nunca mais apareça diante de mim. No dia em que você vir o meu rosto, você morrerá. Êxodo 10, 28. E Moisés responde: está bem, nunca mais verei o seu rosto. Êxodo 10, 29. Mas a pior praga ainda estava por vir. 10ª praga, a morte dos primogênitos. Êxodo 12, 29 e 30. À meia-noite, o anjo da morte passa pelo Egito. Em cada casa egípcia, o filho mais velho morre, desde o filho de Faraó até o mais pobre. Mas os hebreus, que obedeceram a Deus e passaram sangue de cordeiro nos umbrais das portas, foram poupados. O clamor do Egito ecoa na noite. E Faraó finalmente libera os israelitas. As 10 pragas não foram apenas desastres naturais. Elas foram a prova de que Deus governa sobre todas as coisas. Cada praga humilhou um deus egípcio, mostrando que só o Senhor é Deus. E agora, te pergunto, será que ainda hoje há faraós que tentam resistir à vontade de Deus? Você consegue perceber os sinais de Deus ao seu redor? Deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam essa história incrível. Se gostou, curta e se inscreva no canal. Até a próxima!